Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, da matéria de História, e hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre a Mesopotâmia. Lembrando que no nosso último vídeo falamos sobre os Sumérios e os Acadianos. Hoje nós vamos focar em 3 civilizações. Vamos falar sobre os Amoritas, os Assírios e, por último, os Caldeus. Tudo bem? Então, bora lá, turma. Primeiramente, nós vamos falar sobre o Império Amorita, né? Vocês se lembram lá que no último vídeo a gente comentou que a civilização acadiana, ela desapareceu, né? Ela, até por fatos desconhecidos, vamos assim dizer, por conta de muitos reis fracos e porque eles também tinham muito conflito com muitas cidades e estados que acabavam se tornando independentes e que ao longo do tempo eles desapareceram, né? A gente diz que depois do Império Acadiano, ficou na região da Mesopotâmia aí mais ou menos 4 séculos sem que houvesse qualquer tipo de poder unificado, né? Então, quando a gente vai falar sobre o Império Amorita, se vocês observarem a data, né, que esse império ele inicia, ele vai do século XIX até o século XVI antes de Cristo. Só lembrando que, como estamos numa data antes de Cristo, ele sempre vai começar da data maior para o menor, né? Uma ordem decrescente. Lembrando, é como se a gente estivesse fazendo uma contagem regressiva, né, para o nascimento de Cristo, já que o nosso calendário é um calendário gregoriano, ok? Claro que a partir do século XIX, né, muitas cidades-estados elas já tinham recuperado a sua independência ao longo desses 4 séculos e cada uma vivia de uma forma totalmente, vamos dizer assim, em paz, em harmonia, né? Cada um já tinha a sua própria característica. E aí onde os amoritas, né, esse povo aí que vai sair da região da Babilônia, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, né? Os amoritas, eles vão sair dessa região e eles vão acabar fazendo o quê? Dominando as antigas cidades, né? Cidade-estado da Suméria e dos acadianos, né? Então eles vão vir fazendo essa dominância inteira aqui na região da Mesopotâmia. Claro que eles vão acabar unificando todos esses povos na mão de um único monarca, né? O que vai ter um poder absoluto. Claro que vai ter vários reis aí, né? Até porque eles vão governar durante um período bem longo. Mas o que eu deixo em destaque para vocês seria, né, um personagem chamado Hammurabi, né? O Hammurabi, ele vai ser um dos reis mais importantes dos amoritas. Primeiramente porque ele criou esse negocinho aqui chamado Código de Hammurabi. Por que esse código vai ser tão importante, gente? Naquela época, as leis, elas não eram escritas, elas eram de formas orais. Então, imagine, né? A cada monarca que entrava, essa lei era modificada, essa lei era interpretada de uma forma diferente. E Hammurabi, ele vai acabar, né, pedindo para criar esse código e ele vai mandar entalhar aqui nessa pedra, né? Essa pedra aqui, se eu não me engano, ela tem com mais de 2 metros de altura. E aqui, né, que nem vocês conseguem observar, seria, né, o Hammurabi e aqui seria, né, o deus Shamash. Lembrando que esses povos, eles eram politeístas, né? O que seriam povos politeístas? Que eles acreditam em várias divindades. Então, eles acreditam na divindade do sol, da lua, da agricultura, da fertilidade, entre outros mais. Então, cada civilização vai ter seus deuses, né? E aqui, a gente, na parte de baixo, vocês conseguem observar, claro que aqui no slide não dá para ver muito bem, mas se vocês olharem no Google depois, tá? Vocês conseguem ver que tem várias escritas. E aqui tá falando sobre todo o código, né, penal daquela época. Lembrando que esse código penal, gente, ele era conhecido principalmente pela lei de Talião. O que seria essa lei do Talião? A gente diz que é aquela famosa lei de olho por olho, dente por dente, tá bom? E isso daqui vai ser algo bastante interessante,
porque ele pegava todos os tipos de problemas que tinha daquela civilização. Então, pegava questão social, econômico e político. Ok. Vamos lá, então. Claro que eu já citei para vocês em algumas outras aulas que para você ter um império forte, unificado, você precisa de um grande monarca, de um grande rei, né? E se os próximos que vierem não tiverem essa mesma mão firme, dificilmente aquele império ele vai se tornar, vamos dizer assim, tão forte e independente, né? E claro que com os amoritas não vai ser tão diferente, porque após a morte de Hammurabi, os seus sucessores, eles não vão acabar sendo, vamos dizer assim, tão fortes, né, tão, vamos dizer assim, centralizadores que nem foi o Hammurabi. E por conta desse motivo, eles vão acabar sendo dominados por outros povos, que seriam os hititas. Por isso que eu fiz questão de deixar esse mapa aqui para vocês, que dá para vocês observarem aqui que na parte de verde, né, tá escrito Reino de Hammurabi. Olha o tamanho, né, que era o rei de Hammurabi, aqui o Reino de Hammurabi. E aqui na parte de roxo, lá em cima, tem os hititas, tá? Esses povos aqui, eles vão vir dominando, né, grande parte do território que pertencia ao Reino de Hammurabi, tá bom? Claro que o Reino de Hammurabi ele vai ser um reino bastante destacado, mas é principalmente por conta desse negocinho aqui chamado Código de Hammurabi, tá? Hammurabi, além dele ter feito o código, ele expandiu muito, né, o território dos amoritas, ok? Gente, uma coisinha que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: claro que se fosse para a gente estudar sobre todas as civilizações, né, ficaria assim até meio impossível, né, estudar todas as civilizações que já existiam na humanidade, porque a história ela acaba destacando algumas. A gente estuda aquelas sociedades que fizeram algo inovador e que também a gente se utiliza dessas ideias até os dias atuais, né? Então, quando a gente fala sobre o Código de Hammurabi, a gente nada mais está falando sobre, né, o Código Civil que a gente tem aqui, que seria nada menos do que a nossa Constituição, que são as leis, né, que a gente tem aqui no Brasil. Tanto são os nossos direitos quanto os nossos deveres. E aqui o Código de Hammurabi, ele vai ser esse primeiro, vamos dizer assim, sistema para organizar, né, essas leis escritas que vai acabar existindo, né, durante esse período da antiguidade. Então, por isso que ele vai ser um rei bastante importante. Próxima civilização, Império Assírio, né? Que nem vocês conseguem observar aí, né? Os assírios, eles vão ser povos guerreiros, né? Eles vão acabar surgindo aí na região da Mesopotâmia a partir do século 9 até meados do século 7 a.C. E eles viviam na cidades-estados, né? Deixa eu pegar aqui um mapa para vocês, né? Para vocês ficarem mais fácil de ver. Cadê aqui? Tá. Que é o Império dos Assírios. Mas eles vão sair da região aqui, ó, de Assur, Nínive, tá? Essa daqui seria a região que eles vão acabar saindo, tá bom? Mas por eles serem povos bastante guerreiros, né? Eles vão acabar colocando as outras cidades-estados sobre a sua dominância, tá bom? Os reis, eles governavam de forma totalmente absoluta e eles vão acabar conquistando vários territórios, que nem vocês conseguem observar. Eles pegam da região desde a Síria até a região aqui do Elam. Ou nada mais, nada menos, dominam praticamente do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, ok? De que forma eles conseguiram dominar toda essa região? Eles dominaram principalmente por uma prática chamada de terror. O que eles faziam quando eles chegavam numa região? Primeira coisa, eles já começavam a fazer massacre das populações. Além disso, eles faziam questão de destruir aquelas cidades, né? Porque o objetivo deles era conquistar aquela cidade, né? Pegar algum representante, pedir resgate ouro em prata,
tá bom? Isso não quer dizer que quando os habitantes daquela região, eles pagavam, né, esse resgate, muitas vezes pelos seus governantes, que esse governante, ele seria libertado. Claro que não. E aí, o que eles acabavam fazendo, né? Tacando um terror naquela civilização. Então, eles roubavam tudo o que aquela região tinha. E aí, o que eles acabavam fazendo? Indo para uma próxima região e cometendo a mesma prática. Claro que o auge, né, do governo deles vai ocorrer principalmente no governo aqui de Sargão, tá? Senaqueribe e Assurbanipal, tá bom? Então, esses três monarcas vão ser o que vão se destacar mais ainda aí. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que cuidado para vocês não confundirem, tá bom? Com o Sargão o Grande, tá? Do Império Acadiano. Os assírios, eles também tinham, tá? Um governante, só que era o Sargão II, ok? Então seria Sargão II, Senaqueribe e Senaqueribe, perdão, e Assurbanipal, ok? Esse daqui vai ser o maior auge do Império Assírio, porque esses três reis vão ser os maiores conquistadores dessa região. Só para vocês observarem aqui, eles vão ser os responsáveis até de dominar a região que a gente conhece como o Egito, ok? Então, vai ser um vasto território que essa civilização ela vai acabar conquistando. Vamos lá, gente. Se você é um povo guerreiro, se você tá com terror em outras civilizações, você acha que essas cidades-estados que eram dominadas, elas vão ficar simplesmente de braços cruzados e vão aceitar totalmente isso de uma forma passiva? Claro que não, né? Claro que vai acabar se juntando aí, né, duas civilizações, que seriam os medos, que são povos que vão ser aparentados dos persas, que eu vou estar falando para vocês numa próxima videoaula, vão se juntar com os caldeus, né? E eles vão se aproveitar, gente, de uma crise sucessória que estava ocorrendo, né, no Império Assírio, e eles vão acabar entrando em conflito com os assírios, né? E a partir desse momento, eles vão conseguir vencer. Isso vai ser bastante importante porque uma das regiões que os caldeus e os medos vão se juntar, literalmente para acabar, vai ser com a capital do Império Assírio, que era Nínive, tá bom? A partir desse momento, o Império Assírio, essa coisa aqui gigantesca que a gente tá vendo, praticamente vai acabar ficando na mão agora de uma civilização que eu já vou estar falando nesse momento, que seria nada mais, nada menos de quem? Os caldeus. Exatamente, gente. Os caldeus. Vamos lá então falar um pouquinho sobre eles? Os caldeus vão dominar a região da Mesopotâmia entre o século 7 e o século 6 antes de Cristo, tá bom? Claro que após conquistar o território dos assírios, eles vão se instalar na região da Babilônia. Vocês se lembram lá da região da Babilônia? Novamente aqui vamos pegar. Olha aqui a Babilônia. Dá para vocês observarem? Então, eles vão fixar residência aqui nessa região. Não é à toa, né, que o Império Caldeu, a gente pode estar chamando de, além de Império Caldeu, Neobabilônico ou Segundo Império Babilônico. Gente, por favor, cuidado para não confundirem, tá bom? O primeiro Império Babilônico que a gente viu na primeira videoaula, que eram dos acadianos, com o Segundo Império Babilônico ou Neobabilônico, que seria o Império dos Caldeus. Ok, gente? Vamos aqui então, qual é o rei que eu coloquei em destaque aqui para vocês? Seria esse sujeitinho chamado Nabucodonosor, né? Para pessoas que leem a Bíblia, já devem ter ouvido falar. Ele que vai ser o responsável por conquistar o reino de Judá. E ele vai destruir o templo de Jerusalém. E ele que vai ser o responsável por criar o cativeiro da Babilônia. Que ele vai fazer o quê? Fazer com que os hebreus se tornem escravos, tá bom? Dos babilônicos durante esse período.
Além disso, ele também vai remodelar e vai embelezar a cidade de Babilônia, né? Até porque se a gente for parar para pensar, que eu já tinha comentado para vocês, é uma região que tem bastante conflito. Então ele achou assim bacana, vamos dizer assim, dar um up na cidade, né? Claro que, gente, olha esse mapa aqui. Esses caras, eles vieram fazendo uma dominância enorme. Não sei se vocês dá para observar aqui na legenda, mas tudo que tá em branco pertence ao Império Caldeu. Gente, tudo que pertencia praticamente aos assírios passou para a mão dos caldeus. Claro que só a região do Egito aqui, né, que eles acabaram não dominando. Mas, gente, olha o tamanho desse território. Isso é gigantesco. Vocês acham que para dominar isso daqui você tem que ser um bom monarca ou você tem que ser um monarca assim bastante, vamos dizer assim, tenebroso? Claro que é a segunda opção, né, gente? Então, por esse motivo, que por conta de insatisfação de muitos povos, né, o governo dos caldeus vai ser um governo bastante instável, novamente. Quando um rei fraco domina uma região e as outras cidades e estados vêem oportunidades de se tornar independentes, elas vão começar a se tornar independentes, vão começar a se fazer rebeliões. E a partir desse momento vai acabar se tornando um império totalmente fraco, né? E aí onde vai vir, vocês se lembram, voltando lá novamente, se lembra que eu falei para vocês que se juntaram os medos, que eram povos aparentados dos persas, e os caldeus, que vão conseguir derrotar os assírios? Pois é, gente, presta bastante atenção. Os persas, né? Os persas são eles que vão ser responsáveis por conquistar o Império Caldeu. Nossa, mas peraí. Os caras, eles meio que não ajudaram? Sim, se lembra que eu falei para vocês que foram os medos que ajudaram? Literalmente, né? Os medos e os persas, eles vão ficar, vamos dizer assim, numa única tribo, mas posteriormente os persas vão simplesmente começar a observar o quê? Porque a gente já não pega a região, né, dos caldeus, ou segundo Império Babilônico, ou Império Babilônico pra gente. Porque, olha, se vocês puderem observar aqui, toda essa parte aqui de laranja, já era território que pertencia ao povo dos medos e o povo dos persas. Gente, essa era a parte mais fértil que se tinha. Lembrando lá, né, dos rios Eufrates e do rio Tigre. Vocês acham que essas duas civilizações não iam pegar essa região? Claro que eles iam. Então, aqueles amigos que tinham ajudado o Império Caldeu a dominar, foram eles mesmos que tomaram. Gente do céu, olha que confusão, né? Mas a partir desse momento, então, eu vou destacar para vocês aqui, né, o rei da Pérsia, que vai ser Ciro o Grande, que ele é que vai ser responsável por conquistar o Império Caldeu. Gente, a partir desse momento, como é que vai ficar essa região aí da Mesopotâmia? Eu vou falar mais sobre esse assunto no próximo vídeo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula nós estaremos falando sobre os fenícios e os hebreus, ok? E depois eu vou preparar uma aula especialmente para vocês, só falando sobre os persas, tá bom? Gente, beijo para vocês. Qualquer dúvida, deixem num comentário aí, tá bom? E até breve. Tchau, tchau, turma!